Lembrando que esse lance da opinião sobre Renato Russo começa uma série aqui no canal que é o Falando Histórias, momentos de Renato Russo e, claro, óbvio, da Legião Urbana, assim por tabela, mas a ideia é muito mais homenagear Renato Russo. Isso é o começo de um diário que eu tô preparando, né, que ele vai ser transformado em livro. Deixa o like, tem pouco like, tá bom? Espalha a fofoca. Cara, começando a série sobre Renato Russo, né, primeiro, a minha primeira sensação com relação a Renato Russo é a criatividade dele no sentido muito mais espontâneo. Não sei se vocês percebem, mas o Renato Russo, ele tem uma forma de compor, e eu já falei sobre forma de compor do Renato Russo aqui, que é uma forma de compor muito mais ligado a uma espécie de erratividade melódica, e quando eu falo erratividade melódica, espero que vocês entendam isso, que é a contratematização, se é que dá pra gente dizer dessa forma, né? Pra não ficar muito técnico, a tematização é quando você tem blocos melódicos parecidos. Por exemplo, tororirorororó, tororirorororó, porororiró, tororiró, tororiró, torororó. Vocês percebem que existe um procedimento padrão aqui, existe uma certa regularidade, né? Pararirararará, pararirararará, parararira, parararira, parararira. Pararará. Agora, se você for pegar as músicas do Renato Russo, e aí especificamente a gente vai lembrar de sucessos da Legião Urbana, vamos pensar em qualquer música aqui. Por exemplo, O Tempo Perdido, né? Parirarararararará, pararará, tar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 
regularidade de já não existe aqui, né? Aqui já é um caminho mais errático, mais indo embora mesmo, né? O Renato, ele tinha esse caminho errático de melodia, que inclusive é um estilo de composição que não faz pegar tanto. A melodia, ela não pega tanto porque você não tem essa reiteração que te ajuda, primeiro, a antecipar o que vai vir e a ter ecos do que passou. Isso faz com que seja uma melodia muito mais fixante na memória, né? Então você pode ver que essas melodias, parari, pararara, parari, pararara. Aí vocês me perguntam, você sabe as músicas da Legião Urbana de cor, né? Vocês têm a música da Legião Urbana de cor, vocês cantam as músicas com certa facilidade a letra. Eu sou um cara que eu demoro a decorar letras, e as letras da Legião Urbana, tudo bem, a gente ouviu mais na juventude, era um HD mais vazio, né? A gente decorava mais coisas, beleza, isso pode ter alguma pertinência. Mas, cara, eu decoro canções da Legião das mais obscuras, né? Falem alguma música da Legião Urbana, assim, que não seja lá do ar, pra ver se eu não sei a letra de cor. Assim, pode ser que eu não saiba todas. O que vocês falarem aí, provavelmente eu sei de cor. Mande alguma música aí pra ver se eu sei a letra, só pra testar. E eu não sou bom de letra, a cara tá aqui ao vivo no estúdio. A cara tá aqui, ela pode dizer, eu não sou bom de letra, eu não sei decorar as letras assim. Ela tem já uma facilidade mais pra decorar as letras. Eu não tenho, cara. Eu não tenho facilidade pra decorar as letras, não. Já a Legião Urbana, com esses períodos erráticos melódicos que dificultam decorar uma letra, você decora com uma facilidade muito grande, né? Olha, as Flores do Mal, né? As Flores do Mal é uma que eu não sei, né? Inclusive, o disco que contém as Flores do Mal, que é o último, né? O póstumo, né? É um disco que eu ouvi menos, né? Talvez seja por isso. Clarice, por exemplo, eu sei, é uma música de 10 minutos, Clarice eu sei. Fala a letra de Sagrado Coração, não sei. Porque a letra de Sagrado Coração, não existiu a melodia. Ou se existiu a melodia, estava na cabeça do Renato Russo, eles faziam primeiro a base e o Renato cantava em cima, né? Eu era lobisomem juvenil, eu também sei a letra, né? Luz e sentido e palavra é que o coração não pensar. Ontem faltou água, anteontem faltou luz. A Central do Brasil, sacanagem. Os caras tão sacaneando. A Ordem dos Templários, né? Uma outra estação foi o último álbum, né? Foi. Eu disse que tem as Flores do Mal, né? Clarice, eu já até toquei ao vivo, né? Estou cansado de ser vilipendiado e compreendido e descartado. Quem diz que me entende nunca quis saber. Aquele menino foi internado numa clínica. Dizem, você entendeu? Dizem que por falta de atenção dos amigos. A Tempestade não foi o último, né? O Capirote tá perguntando. A Tempestade foi o último
com o Renato Russo em vida. Então a Tempestade, ele era pra ser um disco duplo, mas a segunda parte do disco, assim, ficou pra desaguar no Uma Outra Estação, que é um disco póstumo, né? Então o Renato Russo já tinha falecido. Maurício e Marcianos Invadem a Terra, Love Song, também sei. Pois nasci, nunca vi amor, e eu sou dela sempre falar. Pero eu sei quem me quer matar, mas rogarei a meu Senhor, que me mostre aquele matador, ou que me ampare por ele melhor. E vocês percebem que não são letras, não é que eu fiquei ouvindo até decorar, não é que, tudo bem, eu ouvi muito Legião Urbana, isso pode ter alguma influência também. Só que não é engraçado você saber essas letras? Por exemplo, eu vou cantar inteira então a Maurício e a Marcianos Invadem a Terra, que são menores. Clarice é muito grande, mas já não sei dizer se ainda sei sentir, o meu coração já não me pertence, já não quer mais me obedecer, parece agora estar tão cansado quanto eu, até pensei que era mais, por não saber que ainda sou capaz de acreditar, me sinto tão só e dizem que a solidão até que me cai bem. Aí tem a parte da melodia que eu acho lindo. Às vezes faço planos, às vezes quero ir pra algum país distante, voltar a ser feliz. Já não sei dizer o que aconteceu, se tudo que sonhei foi mesmo um sonho meu. Se meu desejo então se realizou, o que fazer depois, pra onde é que eu vou? Eu vi você voltar pra mim. Você viu? Que louco. Maurício foi o namorado norte-americano dele. Maurício foi um namorado do Renato, de fato, isso procede. Só que o namorado foi Scott, né? Scott, esqueci o sobrenome dele. E Maurício, na verdade, era o nome de um fã da Legião, né? Foi uma homenagem a um fã da Legião que estava acompanhando ele sempre ali, tudo e tal. Então ele colocou o nome em homenagem a esse fã. Marcianos Invadem a Terra é mais interessante ainda, o Davi Medeiros botou ali, porque é uma letra que não faz muito sentido, né? Então diga adeus e atravesse a rua, voamos alto depois das 2, mas as cervejas acabaram e os cigarros também, cuidado com a coisa coisando por aí, a coisa sempre também coisa por aqui, sequestra o seu resgate e envenena a sua atenção, é verbo, substantivo, adjetivo e palavrão, e o carinha do rádio não quer calar a boca e quer o meu dinheiro e as minhas opiniões. Ora, se você quiser se divertir, invente as suas próprias canções. Será que existe vida em Marte? Janelas de hotéis, garagens vazias. Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô cantando meio desafinado, porque se eu cantar a música inteira é capaz do algoritmo entender que é a música e eu tomar direito. Acredite se quiser. Senão eu canto igualzinho, né? Será que existe vida em Marte? Janelas de hotéis, garagens vazias, fronteiras, granadas, lençóis. Então, assim, eu tô fazendo meio... Eu só tô provando um ponto, né? É possível decorar as letras da Legião Urbana, né? É possível decorar com muita facilidade as letras da Legião Urbana, né? Leila é a música que mais gosto do Legião, me traz uma paz absurda, escuto quase todos os dias. E o Capirote trouxe aqui uma questão interessante. O Renato Russo, ele tinha uma capacidade de trazer paz na melodia. Eu imagino, Capirote, aí você, se tiver aí ainda, me corrija ou não, né? Imagino que a paz que você sente é na melodia. Porque essa música, ela trabalha com uma questão de notas curtas e uma certa urgência, que ela é contraposta por uma parte que as notas são mais alongadas e com esse ar de paz que o Capirote tá falando aqui. Que é assim, adoro teu olhar, adoro tua força. Olha que coisa mais melodiosa, notas longas, né? E adoro dizer seu nome, Leila. E ele consegue fazer uma segunda parte de uma pequena urgência e atribulação. Vocês percebem isso? É uma urgência e uma pequena atribulação. Então ele faz: tem reunião no condomínio, o telefone não dá linha, o chuveiro tá dando choque, tem uma barata voadora no quarto das crianças e os monstrinhos estão gritando alucinados, pra eles tudo é diversão, mas você sabe o que é ter pavor, pavor, pavor de baratas voadoras. E você diz com aquele seu jeito: preciso de um homem. E eu digo: Leila, eu também, a gente. Aí vai pra parte
a parte melódica, bonita, né? Então você tem essa parte de a fúria do dia, ele apresentando essa certa urgência, né? Você monta suas fotos pra exposição, promete trabalhar mais com o computador e terminar seu vídeo até setembro, e terminar seu carro no correio, ver as contas no banco, cartão IPTU, sábado vai ter queixada na Ana Lu, e domingo cachorro quente com as crianças na Fernanda. Aí ele sai de tudo, sai dessa bagunça, sai dessa linha melódica um pouco mais urgente. Adoro teu olhar, adoro tua força. E olha que bonito. E adoro dizer seu nome, Leila. E olha como essa melodia, junto com a letra, te abraça. Olha como o discurso te abraça por conta da melodia que está sendo cantada. Às vezes as coisas são difíceis, minha amiga, mas você sabe enfrentar a beleza dessa vida. Não é lindo? Não é lindo? E o detalhe aqui é que, além da melodia ser linda, além dela te abraçar, o Renato fazia uma coisa que eu acho impressionante. Primeiro, ele era simples e profundo e universal. Isso é muito difícil. Você ser simples, profundo e universal. Por quê? Veja a frase que ele coloca nessa parte. Às vezes as coisas são difíceis, minha amiga, mas você sabe enfrentar a beleza dessa vida. Isso dá pra você mandar pra qualquer amiga sua. Você percebe que você consegue endereçar, é um recado lindo, que você consegue endereçar pra dar forças a uma pessoa. Então o Renato, ele faz isso, ele faz realmente é isso. Exato, na melodia, mas a letra também eu amo, né, o Capirote tá falando aqui, exatamente, é por aí. Nossa, é um afago, a cara tá falando aqui. 1º de julho também é linda, né? E a versão da Cássia, hein, lindo, né? Vamos evitar a fadiga dos direitos. Gente, tá difícil, cara. Qualquer coisinha que eu tomo direito. Cantar as melodias já é uma chance de eu tomar um direito autoral, né? O que eu acho interessante é a frase, 2 pontos. Vamos ver, o Walter vai trazer uma frase que ele acha interessante, né? Mas antes disso, vamos ver o Mário Marinato, que comprou Philip Mead. Atenção, vocês que não compraram Philip Mead, já tem coisas em descontos lá no site da Philip Mead, né? Hidromel, bebidas gostosinhas, maravilhosas e coisas com desconto lá. E que você comprar com o nosso cupom Musicalia10, além de ajudar o canal Musicalia aqui com esse patrocinador da live, você também vai ganhar um desconto a mais de 10%, né? 10% de desconto, o link tá aqui na descrição, ou você pode também ativar o código QR que tá por aqui também. O Walter não mandou a frase dele, né? Então vamos ler aqui o Marinato, que comprou já nosso Philip Mead. Quando eu era criança, nos anos 80, meu primo e irmão sempre me perguntava quando eu estava em casa, quer ouvir uma música? Normalmente eu pedia aquela grande, era Faroeste Caboclo, né? Que era um desafio também, né? Um dos grandes desafios da escola era cantar Faroeste Caboclo. Era você trazer e fazer Faroeste Caboclo inteira, né? Uma das coisas mais difíceis era você cantar Faroeste Caboclo inteira. Eu na escola, foi um dos desafios que eu cumpri. Eu não sei se hoje eu sei de cor, mas era, né? Nunca mais cantei, mas talvez, dando aquela soprada na poeira da memória, a gente consiga fazer ela, né? A frase que o Walter acha interessante é: e hoje em dia, como é que se diz eu te amo, né? E essa música que o Walter trouxe, né? Chamada Vamos Fazer um Filme, cara, essa música também tem uma questão da melodia, né? E o Renato, ele tinha algumas formas de cantar. Uma das formas que eu achava mais interessante era a forma soprosa, que ele utiliza em Leila, né? Adoro teu olhar. Olha que coisa linda, né? Adoro tua força e adoro dizer seu nome. E aqui no Vamos Fazer um Filme também, né? Leão, maninho, eu preciso, quero ter carinho, liberdade, respeito, chega de opressão. Também te afaga, também é um abraço. Quero viver a minha vida em paz, quero 1 milhão de amigos. Olha como é delicado, sensível, né? Quero irmãos e irmãs, deve de ser cisma minha, mas a única maneira ainda de imaginar a minha vida é vê-la como um musical dos anos 30. E termina nessa frase, né? E olha os direitos, né? Tô cantando trechos muito longos, né? A Carla tá repreendendo, né? Afinal a gente perde, né? Com o canal. O canal não pode tomar mais direito autoral, gente. Ajudem o canal a não tomar direito autoral. Comprando um hidromelzinho no nosso link já ajuda. O Mário já ajudou. Outro ponto que a Vanessa trouxe que é interessante, né? As letras são universais. E eu já até falei sobre isso. Por exemplo, acho que eu tenho um grande exemplo de uma letra do Renato que a gente pode trazer para essa universalidade. Love in the Afternoon. Vocês conhecem essa música? Love in the Afternoon é o seguinte, né? Sim, já choramos muito com essa Love in the Afternoon. Por quê? Ela é uma canção que, não sei se vocês percebem, mas ela tira gêneros, né? Ou seja, quem morreu? Foi um rapaz ou foi uma moça?
um velho, uma velha, foi, sabe, quem morreu? Quem foi que faleceu na canção pra canção tá sendo feita, né? Então ele não adjetiva as coisas, né? Ele não coloca gênero nas coisas, não coloca rótulos nas coisas para que aquilo tenha o maior alcance possível. E quando você ouve Love in the Afternoon, né? É tão estranho, os bons morrem jovens. Claro, não vai ser velho, né? Então já falei bobagem. Mas assim que parece ser, quando me lembro de você que acabou indo embora cedo demais. Cara, é uma coisa impressionante, né? É uma coisa impressionante, porque todos os versos aqui tocam profundamente para uma pessoa que acabou de perder alguém. Ou nem que acabou de perder, tá só tentando lembrar, né, de alguém assim, e evita ter essa, embora a canção tenha sido feita para alguém, né, existe uma particularidade ali do Renato ter descoberto um carinha que ele se comunicava pela internet já nos década de 80, se comunicava pela internet com cara e tudo e tal, depois ficou sabendo que ele morreu. Também dizem que é uma homenagem também ao Fialho, né, que tocava com eles, né, que é pai do Chico, que teve com a Cassia ali e faleceu antes do Chico nascer, uma coisa terrível, tal. Também foi homenagem para ele. Então você percebe que até no núcleo da canção as homenagens elas são vastas, mas a ideia da canção é que a homenagem seja para todo mundo, que você ouça essa canção e você homenageie a pessoa que você perdeu. E é genial isso, né? A universalidade nasce quando ele tira elementos importantes para que a canção fique estigmatizada ou presa a uma realidade, sendo que ela pode alimentar todo mundo. Todo mundo pode ter essa canção para ti. Então uma das coisas mais importantes com a Legião Urbana, com o Renato Russo, é o discurso que você vai receber para você. É um discurso que está mirado, endereçado em você. Não sei se vocês percebem, eu falei que existe uma, digamos assim, um drible, né, tentando sair do gênero, né, não tem ele, ela, né, não tem isso na música Love in the Afternoon, mas não tem isso a rigor em quase nenhuma das canções da Legião Urbana. Quem é o amor, né? O amor não tá sendo dito se é um homem ou se é uma mulher. O Renato Russo era homossexual. As canções de amor, né, que ele sentia de fato, podia ter sido feito para homens, né? Como por exemplo, o Vento no Litoral foi feito pro Scott, namorado dele americano. Uma música triste demais, mas em momento nenhum ele coloca o gênero. Por quê? Porque lembra que o plano era ficarmos bem? Cara, quem nunca fez planos, esses planos se desvaneceram, né? Entendeu? Então é tudo feito para que a gente pesque frases, traga pra gente e a gente tenha a consciência disso, né? É impressionante, né? É impressionante. Então é um trabalho, eu acho que é um trabalho de mirar no público como poucos. Por quê? Porque as canções do Renato Russo, muita gente pode achar piegas ou canções com versos simples. E eu concordo, os versos do Renato Russo são simples, mas são profundos e tem um alcance incrível. Por isso que ele é essa figura que é, por isso que ele é essa figura que toca tantas pessoas. Não é à toa, não é só porque ele foi famoso, não é só porque, sabe, vendeu muitos discos. Vendeu, mas o vender muitos discos não é só uma questão mercadológica que botaram dinheiro e vendeu, porque eles botavam dinheiro em todo mundo na década de 80 ali do rock, né? Fazia rock, eles botavam dinheiro para ver se vendia, porque essa é a primeira parte. A segunda parte do alcance da parada é quando as pessoas se identificavam, e é isso que acontecia. Então, dentro do que era financiado, né, dentro do que era colocado como propaganda, ainda existia a segunda parte, que é o quanto a música tinha força a partir daquele trampolim de se propagar e de conectar com as pessoas, né? Durante certo tempo se disse que a Legião Urbana tinha uma execução musical muito simples, como se isso desmerecesse a banda. O que você acha? Particularmente acho que os gênios sabem ser simples. Boa pergunta da Agência Histórica. Eu acho que as canções em suma eram simples, mas os arranjos nem tanto, tá? A gente acabou de falar aqui de Lobisomem Juvenil, se você vê um arranjo bem entranhadozinho, tá? É claro, se você for pegar o núcleo da canção, da composição, não vai ter grandes execuções harmônicas, não vai ter grandes complicações de instrumentação, né? A batida vai ser simples, tá? Não vai ter grandes dificuldades rítmicas, digamos assim, pelo sentido que não vai ter síncopes, não vai ter nenhum tempo quebrado, vai ser tudo 4x4, vai ser tudo a coisa mais tranquila de se tocar possível. Melodicamente, eu tenho uma opinião que a Legião melodicamente é muito boa. As músicas do Renato melodicamente, acabei de fazer aqui Leila, olha que coisa linda, que melodia, né? Adoro teu olhar. Mas vocês percebem que a melodia é trabalhada, que a melodia é bem feita? Vocês percebem que a melodia é boa, que a melodia é boa? Vocês percebem isso? Né? Então assim, eu acho que melodicamente a Legião é boa de melodia. Os arranjos eu não acho simples não.
não. Eu acho arranjos bem complicadinhos até, né? Love in the Afternoon foi na época da morte do Ayrton Senna. É exatamente, o Walter tá lembrando aqui, porque o disco Descobrimento do Brasil saiu em 94, né? O Ayrton Senna morre em 94. Então, olha só, né? E aí, imagina, o pessoal triste com aquilo calha perfeitamente, né? É tão estranho, os bons morrem jovens, coisa, né? E aí, como eu falei que não tem gênero, né? Eu e a Carla estamos vendo o The Crown, né? A série The Crown. E a gente acabou de passar pelo episódio que a Diana morre, né? Spoiler, Diana morre, né? Que a princesa Diana morre lá, né? E aí você vê que também cabe pra ela, não tem gênero, né? É tão estranho, os bons morrem jovens, assim que parece ser quando me lembro de você, que acabou indo embora, cedo demais, princesa Diana. Ou que acabou indo embora, cedo demais, Ayrton Senna, né? Entende que o driblar os gêneros aqui ajuda o alcance da canção, principalmente para que as pessoas tragam a canção para ela e signifique a canção para ela. Giz é fora, né, Daniela? Né? Concorda, a Carla falou aqui. Giz é muito boa, gente. Inclusive é uma das canções que, se eu fosse falar que canção que representa essa poética do Renato Russo de uma maneira mais contundente, eu diria que Giz é ela. Porque Giz exalta a infância no seu mais puro estado, né? Desenho toda a calçada, a Cabo Giz tem tijolo de... Que maravilhoso, né? A Cabo Giz tem tijolo de construção, né? Quem nunca quebrou tijolo de construção e pegou um pedacinho e ficou riscando, fazendo desenhos, né? Aquele desenho laranja com um tijolo de construção, né? E olha que lindo, eu rabisco o sol que a chuva apagou, né? Que coisa linda, né? Porque aí você pensa, eu rabisco o sol que a chuva apagou. A chuva apagou o sol que ele rabiscou, ou ele rabisca o sol que a chuva apagou? Entendeu? A chuva, ela apaga o sol, as nuvens vêm e né, enterram o sol ali, né, no céu, né? Você não vê o sol quando a chuva chega, mas ele fala, eu rabisco o sol que a chuva apagou. Então ele tá rabiscando o sol, ele tá desenhando as nuvens apagando o sol ali, ou ele desenhou o sol e a chuva veio, molhou e apagou o sol que foi feito ali com tijolo de construção, né? Então essas multiplicidades, essa simplicidade da infância trazido por frases bastante profundas, né, e simples, é que é impressionante, né? E é muito difícil atingir isso, tá, gente? É muito difícil atingir isso poeticamente, né? Se você for tentar escrever... Ah, não, vou escrever simples agora. Gente, vocês vão descobrir que é mais difícil do que escrever complicado. É muito porque fica sem efeito, você fica parecendo que tá bobo, você não consegue atingir os resultados que esses caras atingem, por exemplo. E eu acho que o Renato, o grande lance é a sensibilidade dele mesmo, né? De ver as imagens e conseguir traduzir isso, né? É fácil ficar uma letra meia bomba tentando escrever simples, né? É muito fácil. Difícil é você fazer uma letra profunda e simples, né? Simples e profundo, né? É, gente, Teorema, né? Teorema também tem a coisa da melodia bem feita num rock rápido, né? Porque Teorema não vai embora, fica um pouco mais, ninguém sabe fazer, é exagero, né? Então tem essa coisa que tem muito no Perdidos no Espaço também, né? Engoli a metade do caminho. Então você percebe que as melodias não eram só melodias que ficavam na música lenta, né? Mas a música rápida também tinha grandes melodias. Não sabia que não foi o Renato que escreveu o disco A Tempestade. A música A Tempestade ou o disco, né? Porque ainda é o Renato escrevendo, tá, gente? Ele só não ia pro estúdio pra produzir, entendeu? Ele só não ia pro estúdio pra produzir porque ele já tava muito doente. Já era uma época que ele tava, enfim, indo embora, né, gente? E ele sabia que ele tava indo embora, né? O Senhor da Guerra não gosta de crianças e direitos autorais. Tanto que a voz do A Tempestade é a voz guia, gente. Aquela voz fraca do Renato já é a voz guia, não é a voz final. Pra quem não tem muita familiaridade com gravações, primeiro a gente grava uma voz guia, né? Ou seja, a voz que vai ficar ali pra gente montar a música e tudo. Aí no final, quando a música estiver montada, bonitinha, você vem colocar a voz pra valer. A voz final, a voz que vai ficar valendo. O Renato fez o trabalho da voz guia, mas não voltou pra gravar a voz final. Não voltou pra fazer a versão final ali da parada. Então, ou seja, vejam só vocês, né? O Renato, ele tem uma espécie de rascunho, né? É um rascunho ali que existe no disco A Tempestade, né? Cara, Juscelino, vendo as últimas apresentações que Dada e Bonfá fizeram, desastrosas, sabe o que eu acho? Que o filho tem um pouco de razão, olha só, e que os caras estão fazendo é muito ruim pro legado. David, é muito interessante, né? É muito interessante esse ponto. Eu acho... existe uma questão aqui, eu não sou fã,
né? Não sou fã do trabalho do Bonfá nem do Dado. Eu acho eles, sim, eu já falei aqui, já acho músicos fracos. Mas eu acho que eles têm um direito. Eles fizeram parte da história, eu acho que eles têm direito. Ah, mas eles vão tocar mal tocado. Cara, eu acho que eles têm direito. A questão é essa, né? E o problema não é só barrar o Dado e o Bonfá de fazer as coisas, mas o que você tá fazendo com esse espólio. Cara, a gente foi agora no Vilela, a gente estava hoje com o Silvio Passos lá no Inteligência Limitada, conversando sobre Raul Seixas, e a gente falou sobre isso. Qual é a diferença? A turma do Raul Seixas, olha aqui, ó. A turma do Raul Seixas não embaça, cara. O que isso faz com o nome do artista? Bum, o nome do artista não é esquecido, porque os fãs podem trabalhar qualquer coisa com relação ao artista. Quantos covers de Raul Seixas existem por aí, entendeu? A gente tava falando sobre isso hoje. E quanto o filho do Renato Russo, ele, cara, ele pega a obra do Renato Russo, cara, quantos relançamentos da Legião teve, gente, sabe? Teve o relançamento do primeiro álbum, mas, sabe, nunca teve o relançamento do 2, do Quatro Estações, nunca tem relançamento da Legião, nunca tem alguma coisa que consiga sair daquilo ali, a não ser os livros caça-níqueis que o filho fez, que são aqueles livros ruins. Desculpe, mas é um romance do Renato Russo quando ele tinha 15, 14 anos, cara. Não tem profundidade. Não é, a questão é, não é pra ser publicado. Se você tá publicando isso, é um caça-níquel, cara. Você só tá querendo tirar dinheiro. Cara, um livro de um diário. O cara tava na clínica de reabilitação, ele tinha um diário. Os caras pegaram esse diário e lançaram o livro, o Diário do Renato Russo na clínica de reabilitação. Então, assim, o meu problema não é só a proibição. Ah, proíbe, beleza, mas o que você tá fazendo com o espólio do seu pai, entendeu? O que você está fazendo com o espólio? O que você está fazendo com a imagem? O que você está fazendo com o Renato Russo para a posteridade? É um grande artista, que eu acho muito difícil você conseguir apagar esse grande artista, mas você enfraquece. Cara, a prova disso é o Raul Seixas agora, e os 80 anos, e uma renovação de público, que não está acontecendo na Legião. E a Legião tem mais possibilidade de renovação de público até do que o Raul Seixas. Vocês entendem isso? Então, assim, meu problema, novamente, não é o problema com relação à proibição ali do Bonfá e do Dado, mas o meu problema é com a condução do espólio. Eu respeito muito o Dado e o Bonfá, mas os caras estão fazendo muito mau trabalho com o legado, fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Acho que o cara está preservando o legado, o David está dizendo aqui, né? Pois é, eu não acho, eu acho que você tem que trabalhar o legado, sabe? Você tem que trabalhar o legado, né? Preservar o legado não significa você não deixar ninguém lançar mais nada, entendeu? A questão é um pouco mais essa, é o que eu vejo, né? Acho que o Dado e o Bonfá estão se apresentando na base do ódio, pela afronta. A intenção do filho do Renato não é preservar o legado, o Raul tá dizendo aqui. Talvez seja, né? Mas ele tá perdido, cara. Eu acho que ele tá perdido. Ele precisa... Por exemplo, a família do... Olha só, vou contar uma coisa pra vocês. E olha que eu acabei de elogiar o filho do Renato Russo por causa daquele lance lá do Zema lá. Não, o Zema é um imbecil também. A família do Renato, acho que lá pro final dos anos 90 ou começo dos anos 2000, contratou o Marcelo Frois pra cuidar do espólio, cara. É um musicólogo, é alguém que trabalha com isso, é alguém que trabalha com espólios, com material, com o que dá pra lançar, com o que dá pra trabalhar com a imagem daquele artista ali. E, cara, foi um cara que depois o filho do Renato, o Juliano, foi investigar, entendeu? O cara foi investigado. Agora imagine, você é contratado pra fazer um trabalho de preservação de memória de um artista e de repente você descobre que o filho tá botando a Polícia Federal na sua casa, entendeu? Então é um pouco difícil. Boa noite, Thiago. Boa noite. Thiago Lima e Thiago Cipriano, né? Renal no final tava se entregando com a doença, a depressão dominou, né? Pois é, cara. No final ele tava de fato. É um dos casos de desistência, né? É um dos casos de desistência, de fato, né? Mas David Rodrigues, de fato eu acho que as apresentações as apresentações da Legião Urbana com o Bonfá e Dado, eu concordo com você, cara. É duro, viu? Eles tinham que pelo menos contratar músicos que segurassem melhor a barra. Esse é um corte da live que acontece toda terça-feira aqui no YouTube às 19 horas. Então esteja aqui da próxima vez para interagir ao vivo. Tchau!